As perguntas enviadas para o Direto ao Ponto são muitas. E como a gente responde só uma por semana, algumas ficam para trás e algumas, como o prazo do Instagram é muito curto, é somente 1 minuto, fica meio prejudicado na resposta, porque às vezes eu gostaria até de explicar melhor e não tem como devido ao tempo. Então, aqui nesse vídeo, eu busquei as perguntas sobre georreferenciamento, as dúvidas, e estou respondendo aqui, mesmo as que já foram respondidas, que merecem um complemento. Eu espero que vocês gostem do vídeo e que compartilhem para que chegue a mais colegas de trabalho, para que eles também tomem conhecimento desse nosso projeto do Direto ao Ponto. Então, vamos aqui às principais perguntas que não foram, as principais não, aliás, todas as perguntas que foram enviadas. Se a sua foi enviada e não está aqui com essas, no meio dessas, pode enviar novamente, porque quando eu fui fazer essa busca, eu não consegui encontrar todas as perguntas. Então, eu sei que muitas ficaram para trás, mas as que eu consegui resgatar, eu trouxe para vocês. Lembrando também que, às vezes, tem muitas perguntas que são do mesmo assunto. Então, eu busquei uma delas, deixei uma delas para representar as demais que se tratam de respostas que seriam a mesma. Então, não se estranhe se a sua pergunta for respondida através de uma outra pergunta que está aqui. Como dar um preço justo no gel? Tem muita prostituição no mercado? Sim, tem muita prostituição no mercado. Para dar um preço justo no gel, primeiramente, você tem que ter conhecimento do que você está fazendo, porque você só vai passar segurança para o proprietário de pagar o que você está solicitando, que na verdade não tem como você supervalorizar o preço do gel, né? Você dá um preço muito acima do que deveria ser, que normalmente a gente segue a fórmula da raiz quadrada do hectare vezes salário mínimo, que é um preço base, né? Daí você pode tanto aumentar como pode diminuir um pouco. Mas você não pode diminuir muito dentro dessa conta, porque senão você acaba tomando prejuízo. Agora, aumentar, vai ter situação que você vai ter que aumentar e muito, talvez até dobrar, dependendo da quantidade de confrontantes, dependendo do que você vai encontrar ali, o tipo de, se tem grotas, se tem serra, qual a dificuldade, se você pode usar RTK no imóvel todo, se não pode, você vai ter que usar na estação total. Então, vários fatores, a distância de onde você vai se deslocar. Então, vários fatores façam que você suba o preço. Mas para diminuir, são poucos os fatores. Portanto, se você for diminuir, estabeleça uma porcentagem de desconto para o seu cliente, dependendo também do retorno que o cliente vai te trazer. Tem essa fórmula, como nós temos também uma tabela, uma planilha que serve mais ou menos de referência. Se você quiser essa planilha, a gente sempre envia para quem solicita. Você pode solicitar aqui no vídeo, que todos os comentários a gente responde. Não fica um comentário no YouTube sem resposta. Então, a gente envia, você me envia seu e-mail, que a gente envia para você a planilha. Então, a prostituição, você só não se pode compactuar com ela. Tenha consciência do seu serviço, do trabalho que você faça, da sua responsabilidade, do trabalho que você vai entregar, e aí sim, você pode dar o seu preço justo. Lembrando, nunca pode ser supervalorizado, porque não tem como, se você vai perder cliente. Você deu o preço justo. O imóvel dividido por uma estrada vicinal, onde a mesma é divisa de 2 municípios, como devo certificar? A princípio, todo imóvel que está em divisa de município, é claro que ele deve ser certificado como 2 imóveis, porque não tem como você certificar um imóvel só, abrangendo 2 municípios, mesmo porque você vai prejudicar a malha municipal. Então, na malha municipal, como que fica esse imóvel? Ele pertence a quem? A qual município? Tem também problemas relacionados a benefícios concedidos pela prefeitura. E para o proprietário, é vantagem que ele tenha os 2 imóveis separados. Por quê? Devido a fatores, o que eu falei, de municípios, sindicatos. Então, que envolve que ele acaba perdendo, às vezes, o benefício. Quando deixa tudo em um município só. Porque se ele está em um município só, você só terá os benefícios daquele município, onde está o seu imóvel cadastrado. Agora, você pode, sim, ter os 2 imóveis em um cartório só. Pela norma do INCRA, no segundo manual técnico, ele diz que o proprietário pode escolher nesse caso, mas eu acho que você, como profissional, deve orientar o proprietário
Deixa eu fazer essa divisão. Deixa dividido, certinho, todo documentado. Lembrando que você vai certificar 2 imóveis, porém ele terá somente um CAR, somente um CCR, somente um ITR, porque para cadastro vale a Lei de Estado da Terra, a Lei 4.504, onde todos os imóveis do mesmo proprietário que sejam contíguos, ainda que separados por cursos d'água ou estrada, ele se torna um imóvel só. No GEL, a certidão de inteiro e teor deve ser tirada para saber se o imóvel é passivo de certificação? Sim, até para você precificar é importante você ter a certidão de inteiro e teor, e para você fazer aquela análise documental, estudo da matrícula, que você tem que fazer baseado em quê? Na certidão de inteiro e teor. E às vezes nem ela é suficiente. Às vezes você tem que solicitar uma vintenária, uma outra certidão para que você faça o estudo para precificação. Então, primeiro, você vai saber se é passivo de certificação, se é um imóvel que está em condomínio, se é um condomínio pró-diviso ou pró-indiviso, se ele abrange a parte que o proprietário te falou que tem. Às vezes ele está, por exemplo, 50 hectares, mas ele te apresentou um imóvel de 70, então você já sabe que 20 hectares terá que ir para o usucapião. Então é muito importante, importantíssimo esse estudo documental realizado antes da precificação. São 2 estudos, um para a precificação e um para já você realizar o seu trabalho. Aí, através da documentação que você tem, você vai fazer o projeto para você ir ao campo, para você fazer o processo de referenciamento. Então, é muito importante essa certidão. Retificação diária de imóveis em linha de fronteira. Muito boa essa pergunta. Eu fiquei de gravar um vídeo, inclusive, para o YouTube, está anotado. Gravarei um vídeo, por quê? Porque o prazo para essa regulamentação, essa ratificação, ela vence agora em 2025. Então, tem que tomar cuidado, porque quando que surgiu esse prazo para essa ratificação? O Instituto de Terra do Brasil, o IBRA, Instituto Brasileiro de Regularização, é isso mesmo, né? Depois ele passou, em 1970, foi incorporado pelo INCRA, que ficou responsável por essa ratificação desses imóveis de fronteira. Então, foi autorizada a retificação dessas terras que foram incorretamente cedidas pelo Estado para particulares. Com a Lei 13.178 de 2015, transferiu-se do INCRA para o registro de imóveis e a responsabilidade sobre essa ratificação. E isso começou a dar uma complicada. Por quê? Porque foi concedido um prazo maior, porque o prazo que venceu em 2019 foi estendido até 2025. Só que o registro de imóveis, o que aconteceu? Teve a lei, tem a lei, inclusive, de regulamentação, mas e logo sai um decreto aqui, outra coisa ali, e ficou a cargo seguinte: tem a lei nacional, mas cada estado ficou responsável pela sua lei, né? pela decretação da sua lei. E com isso, cada estado, por exemplo, o Mato Grosso tem as suas leis, o Mato Grosso do Sul tem outro, o Paraná tem outro. Então, onde tem linhas de fronteira, ficou assim, cada estado ficou com a sua. Mas eu prometi, vou gravar um vídeo, com certeza bem antes de 2025. Um dos próximos vídeos será esse, sobre os imóveis em faixa de fronteira. Tabelião pode negar a escritura sem georreferenciamento? Ele pode não, ele deve negar, se o imóvel estiver acima de 25 hectares, porque qual o objetivo de uma escritura? É uma escritura de compra e venda, é uma de doação e tudo. Ele vai fazer algum ato depois disso, porque a escritura em si, se ela não for averbada na matrícula, ela não tem valor. E para ser averbada na matrícula, ela tem que estar regularizada. Então, mesmo que o cartório não exija, mesmo que o tabelião não exija, ele pode fazer a escritura, não tem problema. Não é função do tabelião, e sim do registro de imóveis. Mas o tabelião vai orientar que aquele documento, para ter um valor bem legal, ele tem que ser averbado na matrícula. E para ser averbado na matrícula, esclareça ao proprietário que ele deverá fazer, sim, o georreferenciamento. Isso é questão nossa, esclarecer ao proprietário da necessidade do georreferenciamento, da certificação e ainda mais da regularização dele no registro de imóveis, para evitar vários problemas
que estão ocorrendo. Mudança de credenciado e cancelamento em ato único é possível com a finalidade de remembramento? Sim, é possível. Quando você vai solicitar um remembramento, este imóvel, quando que você vai necessitar do CIGEF? Somente se tiver um imóvel certificado, porque aí, obrigatoriamente, você terá que certificar todos os outros, para depois solicitar o cancelamento e fazer o remembramento, solicitar o cancelamento de todos. Mas o que acontece é que nesta solicitação de cancelamento, você não precisa de justificar que está mudando o profissional. Você vai justificar que o motivo desta solicitação de cancelamento é para fins de remembramento. Agora, se for um cancelamento para mudança de profissional, porque o outro não entregou os documentos para o cartório, ou porque houve um distrato entre os dois, entre ele e o proprietário, ou porque ele morreu, faleceu, o profissional que fez anteriormente, aí sim, é bom que você justifique para o analista a mudança do credenciado. Por que que mudou do credenciado sem terminar o processo, sem a certificação, aliás, sem a averbação do cartório? Ainda se usa ponto V enquanto o limite for rodovia com curva. Veja bem, o ponto V, ele faz uma distorção na paralela. Então, você tenha muita cautela, porque o georreferenciamento, ele não aceita você fazer uma curva redonda, né? É claro. Ele vai fazer pequenas retas. Então, quando você dá o offset dessas pequenas retas, você vai ver que ele não segue o que você solicitou. Então, o que acontece? Me veio aqui na cabeça, eu vou anotar aqui, vou fazer um vídeo também sobre essas paralelas em curva, tá? Vai ficar anotado aqui, vai ter um vídeo somente sobre isso, sobre essa distorção. Então, você tenha bastante cuidado, faça, confira, se for necessário, mude o jeito do offset ali, ou faça de linha por linha e vai emendando, mas tenha cuidado, porque ele, sim, o offset, a gente sabe que ele dá uma mudança. O que acontece com quem não realiza o GEL dentro do prazo previsto em lei? Não acontece nada. Não tem multa, não tem nada que prejudique o proprietário em matérias de prejuízo financeiro. Mas o que acontece? Quanto antes ele certificar e averbar em cartório, ele evita vários problemas que têm acontecido ultimamente. Um deles é que alguém certifica antes. Algum maldoso, malicioso, desonesto, certifica antes. Quando ele vai certificar, tem vários e vários casos desses, viu? Vários. Quando ele vai certificar, dá a sobreposição, a gente tem outro ali certificado. Aí solicita o cancelamento. O INCRA não entra nessas questões. O INCRA simplesmente fala que esse é problema do judiciário. Então, o que acontece? O proprietário, que é o verdadeiro dono, tem que arcar com despesas com advogado e que demanda tempo também para provar que aquele imóvel é dele. O que certificou errado está lá no bem bom. E, muitas vezes, ele consegue até no cartório fazer, passar a escritura desse GEL, regularizar ali esse georreferenciamento. Então, o prejuízo, um deles é esse. Outro prejuízo, outro que não seja prejuízo, mas que é um problema que pode ser evitado. Por exemplo, ele necessita de um dinheiro com urgência, seja uma doença ou um negócio bom que apareceu, e ele necessita de vender o imóvel ou parte do imóvel. Ele não vai conseguir vender se não estiver certificado, se estiver já acima do que prevê a lei. Lembrando que em novembro de 2025, todos os imóveis deverão ser certificados. Então, não tem por que estar incentivando o proprietário a protelar. Pelo contrário, vamos incentivar o proprietário a certificar o mais rápido possível, para evitar esses problemas. Porque, às vezes, na correria, ele não te procura. Ele vai te procurar na correria e o que faz de qualquer jeito para ele vai ter mais problemas ainda. Então, é bom que eu te procure, que eu tenho certeza que se você está assistindo esse vídeo, é porque você procura fazer o seu serviço, ter mais conhecimento, fazer o serviço bem feito, procurar seguir os conselhos que a gente dá aqui, porque tudo que eu falo aqui é baseado na lei, na legislação e no manual. E quando é opinião minha, eu costumo falar. Como é opinião minha, uma das próximas perguntas. Uma das próximas, ainda não é essa. Cartório pode solicitar anuência dos confrontantes para desmembrar o imóvel certificado e averbado? Veja bem, se for desmembramento, na própria lei fala que para desmembramento é dispensada a anuência. Se o cartório te exigir, solicite dele a nota devolutiva e que na nota devolutiva ele enquadre em qual lei ele está se baseando, porque você irá responder a nota devolutiva dele falando na lei, citando a lei 6.015,
onde é dispensada a anuência dos confrontantes quando se trata de desmembramento, porque o imóvel já tem anuência ali no processo. O proprietário mostra os limites errados para o agrimensor e ele certifica. Como resolver? Aí vai uma opinião particular minha. Colega, por que você não procurou o proprietário vizinho para estabelecer essa divisa? Por que você confiou somente no proprietário que é seu cliente? Essa divisa é estabelecida pelos dois, é confirmada, citada, mostrada pelo seu cliente, mas é confirmada pelo vizinho dele. Então, aí, se ele mostrou errado, ele está dando prejuízo para alguém ou ele está tomando terra de alguém. Então, não justifica você não ter chamado o outro. Agora, se não chamou e tem que sair dessa situação, solicite o cancelamento e explique para o analista que você deixou passar batida essa questão aí, que confiou no proprietário, que o proprietário não mostrou a divisa correta. E outra coisa, um dos pontos para você saber se o que ele está mostrando está certo ou não é a matrícula. Como se você tem um imóvel, o seu proprietário tem um imóvel, te apresenta uma certidão de 50 hectares e te mostra 70. Como que ele tem uma certidão de 50 e te mostra 35? Será que ele não fez uma doação ali, fugindo, né, de taxas? Não fez uma doação para um filho, para um peão, e quer regularizar isso agora, para ficar mais barato? Ou será que ele também não está incorporando ali um usucapião disfarçado de um imóvel que ele sabe que é um imóvel de posse? Abre o olho. Quando passa rede de alta tensão dentro da propriedade, é uma divisão de gleba? Semana passada eu estava dando um curso lá na Eletrobras sobre essas redes de alta tensão que passam dentro da propriedade. E não divide a gleba. Não vá dividir a gleba, porque isso é servidão, e servidão não divide gleba. Quanto cobrar por desmembramento de área já certificada? 1.500.000 metros quadrados em 3 áreas. Colega, em primeiro lugar, quando nós falamos em imóvel rural, esqueça metros quadrados, fale em hectares. Quantos hectares são 1.500.000 metros quadrados? Divide por 10 mil. Você vai saber quantos hectares. Porque metro quadrado é como a gente conversa com o proprietário e ele fala alqueire. Então, a gente fala tanto somente em hectare, que quando ele fala em alqueire, são 100 alqueires. Então, você tem que fazer aquela conta rápida. 100 alqueires? São 90 alqueires. A alqueire em Goiás é 4,84, e em São Paulo é 2,42. Aí você multiplica por 100, diminui 10, você faz aquela conta rápida para dar para ele uma base de alguma coisa. Por exemplo, de 20% da reserva. Quanto que ele vai ter de reserva? Então, procure conversar em hectares. Não estou criticando, tá, colega? Só relembrando que a gente tem que fazer as coisas certas, né? Do jeito que são. Olha aqui, dois fatores. Primeiro, foi você que fez o gel? Se foi, você não tem que conferir nada, porque você já fez, já está conferido, não tem problema. Você pode cobrar uma porcentagem, que seja, por exemplo, em quantos que vai dividir. No caso, são 3 áreas. Você vai ter que fazer o levantamento interno. Esse levantamento vai demandar de implantação de muitos marcos. Tem o custo d'água ali na divisa, entre um imóvel e outro, que vai certificar, que vai desmembrar. Leve isso em conta e cobre aí na faixa de 30% a 40%. Agora, se não foi você que fez, você vai ter que conferir o perímetro todinho. Você não vai ter que certificar ele, você vai ter que corrigir. E a experiência me fala que em 30% dos casos você tem que fazer a correção do perímetro para depois você certificar. Então, não dê o preço antes de fazer esse levantamento. Porque senão você dá o preço para desmembramento e esquece que vai ter que fazer. E não esquece, não. Não vê que tem que fazer ainda uma correção do perímetro. E aí, sim, você vai cobrar praticamente o valor de um gel. Porque você não vai implantar marco, você não vai, se não tiver que corrigir o perímetro, mesmo assim, você vai ter que fazer essa conferência, que vai demandar umas horas de trabalho. Então, você cobre por essa conferência e pelo desmembramento em si. Então, suponhamos um imóvel de 150 hectares, que não foi você que fez, você vai fazer essa conferência. Então, você joga lá na fórmula, suponhamos lá que deu 15 mil reais, um exemplo, deu 15 mil reais. Então, você não vai cobrar 15 mil dele se está tudo correto a conferência que você fez, mas se você vai cobrar pela conferência que você teve que fazer. Então, por essa conferência, se estivesse tudo correto, cobre aí 20% do valor e mais o valor do desmembramento.
Professor, existe a possibilidade de certificar polígono sem CCIR? Não, não existe. Um dos itens da certificação no CEGEP é o CCIR. Se não tiver o CCIR, você não consegue certificar. Já faça essa conferência na análise documental. O proprietário tem CCIR? Se não tem, já providencie para fazer. Ah, eu não sei fazer. Aprende, tem curso na TGR aqui que ensina a fazer CCIR. Pega, faça usar um pacote completo para seu cliente, CCIR, CAR, TR, e depois disso certifica o imóvel. O marco é opcional? Aí sim vai vir a minha opinião pessoal. O marco é opcional, primeiro, antes da minha opinião. O marco é opcional do momento que é um limite consolidado. Por exemplo, uma cerca, um muro, uma vala, são limites consolidados. Nesse caso, o proprietário, juntamente com o confrontante, autorizando, lá dando anuência por escrito para você fazer isso, você pode não implantar. Agora vai a minha opinião. Colega, iniciou e terminou a divisa, implanta marco. Iniciou e terminou a estrada, implanta marco. Iniciou e terminou o curso d'água, implanta marco. Um lago que divide a propriedade, e um lado do lago do outro, implante marcos. Mesmo que durante o lago seja virtual. Outra coisa, na cerca, vamos deixar de preguiça, gente. Pelo amor de Deus, o que vai influenciar você fazer um serviço bem feito, implantar marco? O marco é o seu cartão de visita, para de preguiça. Falar para mim que o marco é caro, encarece o serviço. Que marco que encarece o serviço? Os marcos mais caros são R$20. O marco é R$15. Fala para o proprietário, coloca na proposta que ele vai ter que pagar os marcos e ele que vai ter que implantar. Ele tira um peão ali da fazenda para implantar os marcos, mas faça um serviço bem feito, um serviço apresentável, para de preguiça. Implante os marcos. O marco é seu cartão de visita que vai ficar ali. Ah, mas pode tirar. Pode, não, pode passar um trator e tirar. Para isso, você tem um registro fotográfico. Eu tenho falado nisso. Faça um registro fotográfico de todas as marcas que você implantar. Deixa a sua marca, deixa o seu carimbo ali no imóvel. Isso é bom para você. Isso traz serviço para você. Isso faz o proprietário não esquecer de você. Isso faz o vizinho te procurar para fazer o gel dele, porque ele fica cansado de ver aquele marco implantado. Ah, mas e ali pode um trator, pode não sei o que, tá? Então você também não vai comer, porque você pode passar mal. Mas então você também não vai nem dormir. Vai amanhecer morto. Então, olha aqui, então, vamos parar de fazer muita coisa, porque pode, né? Pode um trator, pode passar mal, pode não vou ser de carro porque posso bater o carro. Para com isso, tá? Quando o imóvel não pode ser certificado no SIGES, principalmente quando ele não tem um título de domínio válido. Aí, não, definitivamente não pode. Manda o cliente para fazer uso campeão. Altitude de referenciamento, usar geométrica ou normal? Geométrica. Inclusive, para você tirar essa dúvida, quando você faz o PPP, não tem lá, altitude geométrica. Então, é essa que você vai usar. Siga-nos nas redes sociais. Nós temos o grupo no Telegram, nós temos o nosso canal no YouTube, que se você estiver assistindo esse vídeo, já aproveite, faça a sua inscrição, compartilhe para que chegue até mais colegas, para que todos possam ter um pouquinho mais de conhecimento. Envie suas dúvidas para as caixinhas de perguntas. Aqui teve algumas dúvidas que eu, inclusive, fiz o vídeo, mas depois eu lembrei que eu não deixei elas aqui. Eu não trouxe para o vídeo. Mas não tem problema, eu vou fazer um outro vídeo. Eu prometo para vocês que todo mês eu vou fazer um vídeo sobre essas perguntas que estão indo para a caixinha. Por quê? Para complementar o que foi dito em um minuto, para trazer uma informação melhor e para aqueles que não foram respondidos. Conheça os nossos cursos, conheça a nossa plataforma de cursos, TGE Treinamentos.ad, plataforma não é .com, é .app, que terá também o link aqui na descrição do vídeo. Nós temos nosso serviço de consultoria, você envia, você fala pelo WhatsApp da TGE Treinamentos sobre o seu problema, envie para o e-mail juntamente com todos os documentos necessários. Eu vou fazer a análise, vou ver o que podemos fazer e depois nós marcamos uma hora no Andesk para resolvermos o seu problema. Então, consultoria, por exemplo, para resolver problemas de cancelamento, sobreposições, desmembramentos, estamos à disposição de vocês. CAR, CCIR, TR, em todos esses nós temos quem ajuda. Cartório,
Aguardo vocês no próximo vídeo.